A gente vai estar fazendo aqui agora essa entrevista coletiva para tratar aí da situação orçamentária da maior universidade federal do país. Após essa apresentação aqui pelos nossos porta-vozes, professora Denise Pires Carvalho, reitora, professor Carlos Frederico Leão Rocha, vice-reitor, e professor Eduardo Halpe, pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças, vai haver uma visita guiada ao laboratório Centro de Triagem Diagnóstica, né? A Pamela Cordeiro vai estar acompanhando vocês lá. Eu peço que vocês anotem o endereço, porque não vai ter alguém para fazer esse transporte com vocês até lá. O endereço é Avenida Carlos Chagas Filho, 791. Esse endereço estava lá no aviso de pauta que a gente enviou, tá? Então, Avenida Carlos Chagas Filho, 791. Vocês acham facilmente aí no Google Maps, né? É tranquilo. E aí a Pamela vai localizar vocês lá para ter as entrevistas com pesquisadores que vão estar lá, né? Que a gente já confirmou. A professora Terezinha Caxinheiras, né? Coordenadora desse Centro de Triagem Diagnóstica de Covid. E também a professora Clarissa Damaso, que está coordenando já o grupo de trabalho para o enfrentamento da varíola dos macacos, né, o monkeypox. A UFRJ está sendo pioneira aí em estudos, né, dessa nova doença. No release que vocês receberam, na última página, tem aí um QR Code e também o endereço para o nosso press kit. Aí lá tem esse release também, tem fotos dos nossos porta-vozes, tem vídeos de apoio para vocês usarem caso vocês não tenham, números da UFRJ para apoio das matérias, e também no fim aí tem nosso e-mail, né, nosso contato para vocês falarem com a gente. Ao fim da apresentação deles, a professora Denise começa, depois o professor Fred, por fim o professor Eduardo Halpe faz a sua apresentação técnica dos números, né, do quadro técnico. Em seguida, vocês vão poder fazer perguntas e a gente faz isso de forma... vocês bastam levantar a mão e aí o microfone vai até vocês. Tá bom? Então vamos começar. Boa tarde, eu gostaria de agradecer todos os veículos de imprensa aqui presentes hoje na Universidade Federal do Rio de Janeiro e comentar inicialmente que as questões orçamentárias da Universidade Federal do Rio de Janeiro, elas acontecem nas demais universidades federais e também nos institutos federais, portanto, na área de educação no nosso país e principalmente atingindo o ensino superior e a produção de conhecimento do país. A nossa universidade não só é a maior universidade federal, como a melhor posicionada em diversos rankings nacionais e internacionais, a universidade mais inovadora da América Latina, à frente de universidades dos Estados Unidos e da Europa, tem contribuído muito em termos de tecnologia nesse momento, com o avanço na questão da energia sustentável, da transição energética necessária para que o mundo abandone, por exemplo, o uso de combustíveis fósseis para não poluir o ambiente da forma que temos poluído, como continuar com esses estudos que dizem respeito a não só barcos elétricos, carros elétricos, mas ao hidrogênio verde. Então, hoje, na Universidade Federal do Rio de Janeiro, o hidrogênio verde já é realidade. Assim como já é realidade, todos os senhores viram o diagnóstico de monkeypox, que foi, infelizmente, feito e anunciado hoje pela imprensa no primeiro paciente atingido por essa doença aqui no Rio de Janeiro. O paciente está internado na Fundação Oswaldo Cruz. E a UFRJ, em parceria com a Fiocruz, já está completamente preparada para o diagnóstico e atendimento de pacientes com monkeypox, assim como fizemos há 2 anos para a Covid-19. Então, estamos aqui não só prospectando um futuro melhor para a humanidade, para o nosso país, gerando conhecimento de alta tecnologia que gera emprego e rendas,
mas também atendendo essas demandas urgentes da sociedade, que são decorrentes dessas pandemias de agora e aquelas do futuro. Infelizmente, essa universidade que tem mais de 1.450 laboratórios de pesquisa, 15 prédios tombados, mais de 170 cursos de graduação, mais de 300 cursos de pós-graduação, forma profissionais altamente qualificados. Nesse momento, temos mais de 55 mil estudantes nos nossos bancos da graduação, em todas as áreas do conhecimento. Aqui não só se ensina, mas nós também pesquisamos e atuamos diretamente através dos projetos de extensão junto à sociedade brasileira. Os cortes orçamentários são muito graves, porque inviabilizam essas instituições, que são instituições do Estado brasileiro. A Emenda Constitucional 95, ela não preserva essas instituições de Estado. A Emenda Constitucional 95, que prevê o teto de gastos, prevê inclusive que os recursos próprios da universidade sejam recolhidos. Portanto, até o valor dos nossos aluguéis, o que poderíamos ter de renda com o nosso patrimônio, é hoje recolhido pelo governo federal. Eu vou deixar o nosso pró-reitor de Planejamento, Desenvolvimento e Finanças falar sobre essa questão, mas a situação é muito perversa para essas instituições fundamentais para o nosso país, para que ele se torne um país verdadeiramente independente. E acontecer isso no ano do bicentenário da independência do Brasil é ainda mais triste, porque coloca em risco o futuro de muitas gerações, não apenas o nosso futuro, o futuro das futuras gerações, porque haverá impacto sobre as gerações não só dos nossos filhos, também dos nossos netos e assim por diante. Porque o que se faz nesse momento com essas instituições é como se nós imaginássemos uma demolição invisível. As instituições vêm sendo demolidas de forma invisível, de forma que a sociedade não perceba o que está acontecendo. Mas no futuro próximo, o Brasil sentirá a ausência dessas instituições e verá essa demolição, que parece invisível frente à sociedade, mas ela trará impactos muito deletérios, dentre os quais um agravamento na desigualdade social no nosso país, perpetuando a crise econômica. Os cortes na área de ciência, tecnologia, inovação e educação não são cortes que levarão à melhora dos nossos números em termos econômicos. A crise econômica brasileira deveria preservar uma área que gera emprego e renda, como é essa área relacionada à educação, e também a ciência, tecnologia e inovação. Enquanto nossos governantes não perceberem que retirar recursos dessa área, retirar recursos da ciência, da tecnologia e da inovação, agravará a crise econômica brasileira, nós não teremos apoio para continuarmos lutando pela recomposição orçamentária, porque sem essa recomposição, a universidade ou as universidades brasileiras não conseguem pagar as suas contas até o final do ano. Nossa universidade, o pró-reitor falará, provavelmente deixará de pagar as contas de luz e água nos próximos meses. Daqui a 2 meses, não teremos mais como pagar a conta de luz e de água da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obviamente que isso ameaça o funcionamento dos laboratórios de pesquisa e também as atividades de ensino dessa que é uma das mais importantes instituições de pesquisa do mundo, e afetará inclusive as nossas colaborações internacionais. Eu vou passar a palavra para o vice-reitor, agradecendo mais uma vez a presença da imprensa, e é com muita preocupação que nós hoje trazemos essa questão, porque não queremos de forma alguma
retornar ao funcionamento remoto. Já sofremos o suficiente devido à pandemia. Não queremos que a nossa comunidade universitária continue sofrendo, mesmo no pós-pandemia, que um dia chegará no nosso país. Espero que o mais rápido possível. Muito obrigada. Bom, boa tarde a todos. Somos cerca de 55 mil alunos de graduação, como nossa reitora falou, 15 mil alunos de pós-graduação, cerca de 4 mil docentes, e nós estamos, nesse momento, lutando para ficar de portas abertas. O que nós estamos pleiteando aqui é que a universidade possa trabalhar. A forma como foram feitos os cortes orçamentários das universidades federais nos últimos anos inviabiliza o seu funcionamento. Em 2019, que foi o último ano orçamentado fora deste governo, nós tivemos um orçamento de cerca de 370 milhões. Esse orçamento hoje, para ser recomposto, precisa de um aumento em termos reais de cerca de 30%. E, em cima disso, houve cortes. Então, nós estamos sem condições de manutenção das portas abertas até o final do ano, dados esses valores. Eu acho que depois o nosso proreitor vai poder especificar com números objetivos o que eu estou afirmando aqui. Como disse a nossa reitora, nós temos laboratórios, temos mais de 1.000 laboratórios. Alguns serviços básicos para a saúde no Brasil são feitos em nossos laboratórios, como, por exemplo, o diagnóstico da varíola do macaco. A situação desses laboratórios é bastante precária, porque todo o custeio deles depende da universidade. Não adianta injetar recursos de outras fontes, que o custeio não poderá ser feito senão por recursos universitários diretamente injetados no orçamento. Corremos o risco, então, de não termos limpeza no laboratório que trabalha com o vírus da varíola de macaco. Corremos o risco de não ter segurança no laboratório que trabalha com o vírus da varíola do macaco ou com o vírus da Covid-19, a coronavírus. Então, é assim que... E não adianta, e esse ponto é um ponto que deve ser enfatizado. Estão cortando recursos próprios da universidade. Recursos que nós arrecadamos com aluguéis, por exemplo. Mas, veja só, os recursos que nós podemos arrecadar por pesquisa, por meio de nossas fundações de apoio, não podem ser injetados na manutenção dos nossos laboratórios. Eles podem ser utilizados para compra de insumos para pesquisa, eles podem ser utilizados para compra de equipamentos para os nossos laboratórios, mas eles não podem ser utilizados, por lei, para a sua manutenção, ou seja, para a manutenção da limpeza, para a manutenção da segurança, que são coisas básicas que podem e serão afetadas caso não haja uma recomposição orçamentária. Então, na prática, outro ponto, nós temos 9 hospitais. O mais conhecido é o Hospital Universitário Clementino Fraga Filho, mas nós também temos o IPPMG, bastante conhecido, o IPUB na Praia Vermelha, que é de psiquiatria. Esses hospitais dependem de verbas orçamentadas. Mais uma vez, toda a parte de limpeza, toda a parte de segurança, luz e água não pode ser paga com recursos que não aqueles do orçamento direto da universidade. E o que está se fazendo é inviabilizar esse orçamento. Não há como transferir recursos externos para esse orçamento, porque nós não teremos autorização de gasto. Então, nós estamos inviabilizando muito mais do que simplesmente as aulas. As aulas poderão ser inviabilizadas, as aulas de graduação e pós-graduação, após 2 anos de pandemia, em que nós não tivemos aulas presenciais e afetou, sim, a formação de nossos jovens. Não, o presencial não é igual ao remoto. A Universidade Federal do Rio de Janeiro tem ensino à distância,
respeito ao ensino à distância, mas nós temos 55 mil alunos que são de cursos presenciais. E nós não temos capacitação para, de maneira adequada, dar aula para esses alunos que não pela forma presencial. É central que nós tenhamos atividades presenciais no nosso ensino. Mas também é central para os nossos hospitais, também é central para os nossos laboratórios. E não há como introduzir verba na universidade que não seja pelo orçamento. Então nós estamos correndo o risco de parar, estamos correndo o risco de não formar adequadamente nossos jovens. Nós também estamos correndo o risco de parar laboratórios que são centrais para o país, nesse momento em que nós temos vírus de tudo quanto é lado atuando, né, sobre a nossa população. Então, é um risco elevado. Eu acho que, e não é à toa, se os senhores forem verificar aonde foram feitos os maiores cortes orçamentários, foram em ciência, ciência e tecnologia, educação e saúde. Nas políticas sociais mais importantes deste país. Então, estamos correndo muito risco nesse momento e, por isso, nós estamos fazendo um apelo. Esse risco não é só da UFRJ, é de todas as universidades federais do país. Eu vou passar, então, a palavra para o nosso pró-reitor. Muito obrigado. Obrigado, boa tarde. Eu vou fazer uma apresentação breve para tentar contextualizar um pouco o que significa essa redução orçamentária desse momento, né, na evolução do orçamento da UFRJ. Falar um pouquinho também sobre o contexto das outras universidades, porque essa situação não atinge apenas a UFRJ, atinge todo o sistema federal, e tentar ser mais específico na diferença, né, do que é esse bloqueio e esse cancelamento de orçamento que a gente está vivendo agora em relação a outras ocasiões em que nós viemos aqui falar sobre redução de orçamento, contingenciamento de orçamento, bloqueio de orçamento. Então, tentar atender esses 3 pontos inicialmente. Bom, essa evolução, né, esse quadro mostra, que vocês receberam, mostra a evolução do orçamento nominal da UFRJ, chamado orçamento discricionário. Esse é um primeiro ponto que a gente sempre procura esclarecer. O nosso orçamento ele se divide em 2 grandes grupos, orçamento obrigatório e orçamento discricionário. O orçamento obrigatório diz respeito aos gastos com pessoal, né? Ainda com uma diferença importante em relação a uma empresa privada, por exemplo. O pagamento dos nossos inativos, ele passa pela conta da UFRJ, ele vem no orçamento da UFRJ. Então, diferentemente de qualquer empresa privada, de qualquer outra companhia em que os inativos vão para o INSS, né, os nossos inativos continuam aparecendo no nosso orçamento. Então, isso gera uma distorção inicial para quem olha o orçamento global da UFRJ, porque o orçamento obrigatório, de 3 bilhões, né, metade dele para ativos, metade para inativos. Esse orçamento obrigatório não é o objeto do corte nem do bloqueio, né? Então não se trata do governo estar lidando com salários, ter alguma coisa a ver com reforma de previdência, nada disso. Se trata do orçamento discricionário, né? Aquele orçamento em que mantém o nosso funcionamento. E essa é a parte menor do nosso orçamento, mas é aquela que nos permite funcionar e que hoje gira em torno, então, de 300, girava, né, na lei orçamentária no início do ano em 329 milhões. Né? Então aqui, sim. Então aqui tem uma evolução desse orçamento, né, em valores nominais, e isso vai se confirmar também em valores reais. Nós temos um decréscimo muito grande, o topo foi em 2015, né, tivemos um decréscimo. O ano passado já foi um ano extremamente duro para nós, porque tivemos um corte aí antes do início do ano, na lei orçamentária de 20%. Então era um ano que nós tínhamos toda uma expectativa de preparar a universidade para a retomada, preparar a universidade para a volta da pandemia, e o orçamento foi menor, né? E esse ano ele voltou um pouquinho, mas não voltou ao patamar que era antes e que era o pleito do conjunto das universidades, que era pelo menos o patamar ali de 2019. É preciso colocar, então, que em termos reais, isso vai ficar mais nítido ainda,
como esse orçamento ele vai se reduzindo. Então, em valores de 2022, o orçamento de 2012, por exemplo, seria de 725 milhões, né, em termos reais. Então, nós estamos trabalhando hoje com uma universidade que se multiplicou, que aumentou cursos, né? O FRJ tem os seus campi em Caxias, em Macaé, ampliou suas vagas aqui na cidade universitária, na Praia Vermelha e nas nossas unidades isoladas, e ela tem um orçamento que hoje equivale em termos reais a metade do que era há 10 anos. Tá? E com esse orçamento que nós devemos fazer face a todo o nosso funcionamento. Esse gráfico aqui que nós passamos para vocês só para ilustrar juntas essas duas variáveis, a evolução do orçamento real e do orçamento em termos nominais, né? Então vocês podem perceber ali que em termos nominais já é uma queda grande, em termos reais muito maior. Isso para nós no dia a dia é um agravante, não é uma questão apenas assim para impactá-los, né? Mas é porque os nossos contratos, eles são contratos que por lei têm cláusulas de reajustes automáticas. Então, nós temos contratos de terceirização de limpeza, terceirização de segurança. Esses contratos são automaticamente reajustados quando há o dissídio dessas categorias. Então, eles são corrigidos pela inflação. E o nosso orçamento não. Né? Como o professor Carlos Frederico colocou, o nosso orçamento de 2019 para cá, veja, num período curtíssimo de tempo, né, ele caiu 30% em termos reais. E nesse período, pegando o IPCA, que é o índice mais favorável, nós tivemos uma inflação de 20%. E o resultado para o nosso orçamento foi uma queda de 30%. Então, como fazer face a contratos que nós celebramos, né, seguindo toda a legislação, que tem cláusulas de reajuste, que são contratos que nós não podemos simplesmente suprimi-los, né, há limites legais para isso, né, e a sua supressão significa a paralisação da atividade da universidade. Como fazer frente a isso com um orçamento que não acompanha nem mesmo a correção da inflação e que tem uma queda tão gigantesca num período de tempo tão curto. Eu queria chamar a atenção também, né, de vocês, porque eu entendo que haja uma expectativa da sociedade de entender assim, bom, tudo bem, mas o que internamente vocês têm feito para enfrentar essa dificuldade? Então eu tenho que dizer para vocês que nesse momento em que nosso orçamento venha caindo nessa magnitude, né, nós assumimos a gestão em julho de 2019 e no final de 2021 nós conseguimos, pela primeira vez nos últimos anos, ter o orçamento da UFRJ equilibrado. Conseguimos ter receitas e despesas praticamente igualadas, né? Um déficit bastante pequeno, porque a universidade vinha acumulando déficit e nós conseguimos fazer um processo bastante agressivo de negociação de dívidas, especialmente com a nossa fornecedora de energia elétrica, com prestadores de serviços, redução ao mínimo possível de contratos de limpeza. Tivemos, claro, uma queda de custos em função da pandemia. Então nós esperávamos ter uma recomposição orçamentária que permitisse ao menos a gente manter esse equilíbrio que a duras penas a gente conquistou, né? E a sinalização e as ações têm sido no sentido contrário, né? Essa aqui é uma distribuição dos nossos principais contratos, apenas para dar uma visualização do que essa redução agora vai impactar, né? Então, os nossos principais contas são principalmente a conta de energia elétrica, depois a conta de segurança, a conta de limpeza. Temos aqui o que está chamado de extra quadros, que é uma nomenclatura interna, mas isso na verdade é força de trabalho complementar nos hospitais, que a universidade paga com seus recursos próprios, né? Há também ali os terceirizados em geral de outras áreas que atuam no suporte aos laboratórios de pesquisa, no suporte ao funcionamento em geral da universidade, né? Bolsas acadêmicas, enfim, há aí um conjunto de despesas, né, que nós estamos aí franqueando para que vocês possam avaliar e que mostram que esse orçamento, ele além de ser pequeno, ele está totalmente ajustado, né, dentro da realidade orçamentária e realidade administrativa, dentro das possibilidades administrativas de repactuar e de renegociar contratos. Bom, nesse momento, o que a gente está vivendo? Como eu disse, o orçamento de 2021 foi um orçamento que sofreu um corte já de saída de 20%. Quando a lei orçamentária foi aprovada, no final de 2020, ele já veio com um corte de 20%, que é da ordem de 75 milhões. Isso já nos colocou, o ano passado, com um ano com extrema dificuldade, em que, se nós tivéssemos tido atividade presencial, certamente teria um ano
de déficit. Infelizmente, não pudemos, pelas questões sanitárias, voltar antes, embora tenhamos mantido as atividades da universidade, né, suas formaturas, né, suas defesas de tese, suas aulas, todas foram mantidas, e fizemos o maior programa de assistência estudantil dentro do ambiente universitário nacional, para que os nossos estudantes pudessem acompanhar remotamente e manter suas atividades, né. Tivemos ainda, depois da redução, um bloqueio orçamentário no ano passado, que foi por um problema de arrecadação do governo. E aqui eu começo a falar então da diferença entre o bloqueio do ano passado. No ano passado nós tivemos um momento assim, com a imprensa como esse, né, no momento em que nós tínhamos, além da redução, recursos bloqueados, né, e chamamos a atenção para a dificuldade que isso nos colocava, e felizmente após essa divulgação o governo recuou do bloqueio. Mas qual a diferença do bloqueio no ano passado para esse agora? Ano passado o bloqueio ele foi de início, ou seja, começamos o ano, tínhamos uma redução de 75 milhões e o governo já avisou, olha, parte desse recurso está bloqueado, vocês não podem utilizar. Esse ano não. Esse ano nós recebemos a lei orçamentária com um pequeno aumento, que era muito menor do que o que deveria para recompor o orçamento, mas um pequeno aumento, e o governo liberou 100% do orçamento para ser executado. E isso no final do mês de março e início do mês de abril. E agora, no dia 27 de maio, ele então recolheu inicialmente 14,5% e na semana seguinte recuou desse bloqueio para 7,2%. Então eu faço uma analogia, né? Na minha equipe a gente faz uma analogia para tentar entender isso. É como se a gente tivesse se programado para fazer um voo longo, sem condições de reabastecer, e já na nossa rota ser avisado de que, olha, 7% do combustível de vocês não vai poder ser utilizado, não tem onde pousar, não tem como fazer nenhum abastecimento emergencial, vocês vão cair, vão fazer um posto de emergência e vão ver as consequências que isso vai ter. Tá? Essa é a analogia. Nós não temos mais como renegociar contratos, os contratos estão em andamento, nós tínhamos 100% do orçamento liberado, nós já tínhamos empenhado 90% do orçamento da universidade, né? Porque a universidade tem pouco orçamento e para fazer frente aos seus contratos e até dar uma estabilidade, uma tranquilidade no funcionamento da nossa máquina, nós procuramos, com a eficiência das nossas equipes, empenhar o máximo possível os nossos contratos que já são certos, já são sabidos, né? Então, à medida que tinha essa autorização, nós tínhamos que cancelar empenhos, né? Então, meses inteiros aí de contratos a gente teve que cancelar por conta dessa medida. Então, ela é de uma gravidade muito maior do que o bloqueio do ano passado, e ainda por uma outra razão, que o bloqueio do ano passado se devia a um problema de arrecadação do governo federal. Então, a sinalização era, nós estamos bloqueando, mas assim que a arrecadação ela se estabilizar, nós podemos liberar. Né? Esse ano não. Esse ano não há um problema de arrecadação, até pelo processo inflacionário que assola todos nós. O governo tem arrecadado mais, né, do que o esperado. O bloqueio desse ano se deve à questão do teto de gastos. E aí, ao ter que atender o teto de gastos, o governo escolheu onde cortar. Tá? E escolheu nessas principais áreas, educação, saúde, ciência e tecnologia. Vejam que nesse corte, por exemplo, o chamado orçamento secreto está intocado. Né? Não há nenhuma limitação para os gastos do que nós tecnicamente chamamos de RP9, resultado primário 9, que é onde está o chamado orçamento secreto. Tá? Então não há nenhuma limitação, o governo poderia ter tirado o recurso do RP9, passado para o discricionário e permitido que a gente continuasse o nosso funcionamento, e assim não desejou fazer. Tá? Então é uma opção política no momento de se adequar a um arcabouço fiscal que nós na universidade sempre denunciamos que era um arcabouço fiscal nefasto para todas as políticas sociais, especialmente para a educação e para a saúde. Então essa é a diferença fundamental, essas são as diferenças fundamentais do bloqueio desse ano em relação ao do ano passado. Esse é posterior a uma liberação de 100%, portanto, com todo o nosso planejamento orçamentário já rodando, né? E esse tem claramente, não tem um problema financeiro, tem um problema político de escolha de onde vai se cortar, em função de todo o contexto desse ano, que vocês conhecem muito melhor que eu. Tá? Então, esse bloqueio agora ainda começou, né, teve essa primeira leva de um bloqueio de 14,5%, que depois foi anunciado como uma vitória, uma redução para 7,2%, mas já na semana passada, metade desses 7,2% deixaram de ser bloqueados.
foram cancelados. Tá? Então, não há nem a expectativa de retorno. 3,6% do nosso orçamento foi remanejado para cumprir com despesas obrigatórias em outras áreas do governo. Então, esse valor não volta. No caso do FRJ, nesse orçamento de 329 milhões que nós abrimos o ano, são 12 milhões que foram simplesmente confiscados do nosso orçamento. Tá? Ainda há 11 milhões bloqueados. E nós estamos aqui na expectativa de que esses 11 milhões também não venham a ser cancelados e sejam recompostos. Tá? Então, é de uma gravidade bem maior, né, diante do bloqueio que já era trágico para nós no ano passado. O cancelamento, como a reitora colocou antes, ele atinge nós temos duas fontes principais, né, as duas fontes de receita, chamada Receita do Tesouro e receitas próprias. Desses 329 milhões previstos para 22, 45 milhões são a arrecadação própria da UFRJ. Tá? Então, vocês andaram aqui pelo campus, viram ali a sede do Centro de Pesquisa da Petrobras, assim como a Petrobras, há outros atores aqui que interagem com a universidade. Estamos aqui no Parque Tecnológico, um conjunto de empresas de ponta na área de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e essas empresas elas pagam uma sessão de uso para a universidade para que possam estar aqui. Né? A nossa arrecadação com essa sessão de uso e mais a locação de áreas comerciais que nós temos na cidade, ela permite chegar a uma arrecadação de 45 milhões, ou seja, uma arrecadação que a universidade mesmo produz com base na gestão do seu patrimônio. Né? No momento que o governo bloqueou, ele bloqueou também parte da nossa receita própria. Veja, quando a gente fala em fonte do Tesouro e receita própria, essa é uma discussão muito cara para nós, porque nós temos convicção, né, de que é impossível manter uma universidade com receita própria. É preciso um financiamento adequado por parte do Tesouro. Mas não deixa de ser curioso, um governo que há um tempo atrás propôs o Futurice, que era basicamente você ir atrás de receitas próprias, agora me impedir de usar as minhas receitas próprias, né? Bloquear as minhas receitas próprias. Hoje eu tenho uma arrecadação que se mantém, né? A gente cuida muito dessa arrecadação, se manterá, e o que eu tiver de arrecadação, se a minha arrecadação se confirmar, e ela nem vai se confirmar, ela vai ser superior ao que estava previsto, né? Isso tudo vai virar superávit e vai para a União, não fica no FRJ. Então não há garantia nenhuma desse recurso ser utilizado aqui. Então, ainda por cima, né, mesmo que a gente fosse aceitar uma outra lógica de que teria uma saída de arrecadação de recursos próprios, é um desestímulo total a esse trabalho da universidade de valorizar os seus ativos, de valorizar o seu patrimônio e de fazer uma arrecadação. Né? Até para fazer uma provocação, nós temos aqui vários trabalhos, inclusive do nosso vice-reitor, falando sobre a total falácia da questão da cobrança de mensalidade nas universidades. Mas hoje, se eu cobrasse mensalidade na universidade, eu não teria como receber, porque eu teria que ter orçamento de receita própria para receber. E hoje o governo está me bloqueando, está confiscando esse orçamento de receita própria. Então vejam que é apenas uma cortina de fumaça ter tentado colocar uma PEC de cobrança de mensalidade numa semana e na semana seguinte cortar o orçamento da universidade, como se as coisas pudessem eventualmente estar ligadas, né? Mas são movimentos completamente contraditórios. Bom, esse é um quadro apenas para ilustrar também então a nossa situação. Essa é a situação no início do ano. Nós aprovamos o orçamento do FRJ para 2022, já prevendo que nós chegaríamos até o mês de outubro, e que o mês de novembro e dezembro seriam meses que nós teríamos que negociar com os nossos fornecedores, postergar pagamentos para 2023, por conta da falta de recomposição que nós tivemos em relação a 2019, que tem sido sempre a nossa pauta. Né? Então já antevíamos um déficit. Com o bloqueio e o corte, isso se antecipa para o mês de agosto. Né? E aqui há uma questão administrativa, né, burocrática, que é importante entender. As empresas que nós contratamos, especialmente segurança, limpeza, elas têm um contrato conosco que no começo elas têm que mostrar que elas têm garantias de suportar pelo menos 60 dias em caso de não pagamento. Né? Então esse quadro aqui era um quadro muito difícil, mas que não ameaçava o nosso funcionamento. Já esse quadro não. Num contexto de crise social e econômica como vive o Brasil, os nossos fornecedores também vivem crise e eles não vão suportar
2, 3, 4 meses sem receber salários, né? Então, nós vamos ter um problema sério, né, com a redução desses contratos, com demissão dos trabalhadores, com a paralisação de serviços. E quando a gente fala a universidade pode parar, não é porque nós estamos falando que nós vamos parar de trabalhar. Não, é porque nós vamos ter condição de segurança, não vamos ter condição de limpeza, não vamos ter condição sanitária que nos permita, dentro da nossa responsabilidade de gestores, dizer que os nossos alunos, os nossos professores têm que estar vindo para... os nossos trabalhadores têm que estar vindo para a universidade, né? Então, esse é o drama que se coloca para a gente nesse ano. E como disse a reitora, como disse o vice-reitor, o nosso esforço de não paralisar de forma alguma o nosso funcionamento, de não compactuar com a ideia de que, bom, então vamos para o remoto, já que não tem dinheiro para funcionar presencialmente, nós no FRJ vamos resistir a isso com todas as forças, né? E acho que esse era o último, né, que mostra então a necessidade, e aí eu encerro a minha apresentação, de que primeiro, o bloqueio que ainda resta lá de 3,6% seja imediatamente recomposto, para que a gente possa retomar a nossa gestão orçamentária, o nosso planejamento, e que este cancelado seja revertido, né, porque é também uma vontade política, uma vontade do parlamento. A gente acredita muito na bancada do Rio de Janeiro, da bancada ligada à área de educação, que possa trabalhar e pressionar no Congresso para esse retorno, né? É um quadro grave em todas as universidades, é um quadro que está colocando em xeque o sistema de ensino federal, que é aquele sistema que tem entregue tanto, como já foi ilustrado aqui, especialmente nesse momento que vivemos nos últimos 2 anos e ainda estamos vivendo da pandemia. E cabe destacar que para esse ano nós tínhamos um recurso especial que o governo aportou no orçamento de 15 milhões para combate à pandemia nos hospitais. Esse recurso também é objeto do bloqueio, também é objeto do cancelamento. Então os nossos hospitais, eles estão igualmente ameaçados no seu funcionamento, até porque os contratos de limpeza e segurança que eu mostrei aqui são comuns a toda a universidade, inclusive aos hospitais. Bom, a gente fica à disposição. Gente, agora vamos passar para as perguntas. Quem quer fazer? Você quer fazer? Espera aí, só um que eu vou levar o microfone. Meu nome é Léo, sou do SBT. Eu tenho uma dúvida e uma pergunta. A dúvida é em relação à informação que o pró-reitor trouxe de que o orçamento de hoje, desse ano, da universidade, corresponde à metade de 10 anos atrás. De 2012, e qual seria esse valor do orçamento de 2012? E a pergunta é, nesse cenário, não havendo a reversão né, desses valores, a universidade para quando? Eu vou mostrar aqui de novo. Olha só, em 2012, nosso orçamento em termos nominais era 413 milhões. Mas quando a gente traz para os valores de 2022, em termos reais, ele seria hoje o equivalente a 725 milhões, né? Claro. Sim. Então, quando a gente atualiza pela inflação de lá para cá, sempre usando o IPCA, né, que não é o maior índice de inflação, mas é aquele que normalmente atualiza os nossos contratos, então por isso a gente usa, ele vai para 725 milhões, né? É claro que aqui a gente estava num contexto em que havia o programa Reúne, então você tem aqui uma injeção no orçamento específica do programa, mas a gente pode ver ali 2015, 2016, já é o orçamento mais estabilizado. E nós temos um dado, eu acho até que estava aqui na apresentação, eu acho que eu passei batido, você pode dizer, então quanto vocês precisam? A gente precisaria em 2022, para fechar no azul, de 390 milhões. Tem aqui? Aqui, está aqui em cima, né?
390 milhões, isso permitiria a gente pagar tudo. Esse é o orçamento que a gente deseja, não. Mas esse é o orçamento que nos contratos de hoje, já reduzidos, renegociados e tudo mais, nos permitiria fechar no azul, né? A gente avalia que um orçamento próximo ao de 2019, atualizado, que seria algo em torno de 450 milhões, seria um orçamento compatível com o nosso tamanho hoje, né? Mas 390, veja, nós estamos em 329, na verdade hoje estamos em 317 depois do cancelamento. Se tivermos o cancelamento da parte que está bloqueada, vamos cair lá para 304, então muito longe desse valor aqui que a gente precisaria. Parar, né, seria essa imagem aqui que a gente colocou no final. Nós conseguimos pagar os contratos até o mês de agosto, né? Se for desbloqueada essa fatia que está bloqueada, a gente consegue avançar mais um mês. É muito difícil dar uma data de parar, primeiro porque a gente não quer parar, segundo porque a gente vai ter que negociar contrato a contrato, empresa a empresa. Como foi dito antes, a gente tem uma escala de prioridades nisso. A gente está preservando, com todos esses cortes, nós estamos preservando toda a parte de assistência estudantil. Então, para aquele nosso aluno aquele estudante que está incluído no perfil da assistência, então são cerca de 8 mil estudantes que recebem assistência, bolsas da gente por mês, a gente está mantendo. Há as bolsas da área de pesquisa, né, de extensão, estamos mantendo. A parte toda relacionada a esses trabalhadores que eu comentei do hospital, nós estamos tentando manter também. Mas provavelmente a gente vai ter que começar a parar os grandes contratos, energia elétrica, água, e aí já vamos começar a entrar em segurança, limpeza. Então vai depender muito do que a gente conseguir, né, com cada contrato. Eu só queria adicionar um ponto que não está na sua pergunta, eu esqueci de falar antes, eu aproveitava rapidinho, porque, vejam, isso traz ainda um agravante maior para nós, né, que é quando a gente vai contratar. Nós temos várias atividades em andamento, a reconstrução do Museu Nacional, a recuperação do prédio da reitoria, que sofreu 2 incêndios nos últimos anos e que nós temos investido lá com recursos nossos mais de 12 milhões de reais só no último ano para recuperar. Você imagina se você vai querer, né, uma empresa qualificada vai querer entrar numa concorrência para prestar serviço para o FRJ vendo um quadro desses, né? Então, ainda por cima, essa situação afasta da gente os melhores fornecedores, diminui a concorrência pelos nossos contratos, então prejudica a eficiência do gasto. Então, até para a gente é uma situação delicada optar por vir aqui, né, vem aqui colocar isso ou não vem, porque você de alguma forma está dizendo, olha, tem uma situação crítica aqui na gestão do FRJ. Mas a gente tem sempre optado pela transparência e pelo apoio que a gente espera da sociedade para essa recuperação. Só para complementar essa questão, quando se fala que o orçamento deveria ser de 390 milhões, é esse orçamento para pagamento dos contratos para que a gente chegue até dezembro. De maneira alguma, a gente tem orçamento, infelizmente, para manutenção dos diferentes prédios, dos 15 prédios tombados, das 45 bibliotecas, dos mais de 1.400 laboratórios de pesquisa. Por isso o orçamento chegou a 700 milhões, numa época em que se pensava em expandir as vagas da universidade. O número de estudantes que ingressaram, o número de cursos de futuro. Abrimos aqui cursos que não existiam no país, como o curso de nanotecnologia, de biotecnologia, que são profissões de futuro. Não poderemos abrir nenhum curso de profissões de futuro e teremos muita dificuldade de manter os nossos prédios tombados de pé. Sem falar na reconstrução do Museu Nacional, que o pró-reitor já tocou, imaginem que nós temos o prédio da Escola de Música, belíssimo, nosso palácio universitário, que tem muitos estudantes que não só estão cursando a graduação, mas também a pós-graduação e as atividades de extensão diretamente ligadas à sociedade. Na Escola de Música isso é muito claro para todas as crianças que têm cursos de música na nossa Escola de Música. Aquele prédio está ameaçado, porque não há nenhuma verba para manter esses prédios tombados, infelizmente, no nosso orçamento. O que o pró-reitor comenta é o mínimo para se manter a universidade limpa, com a luz acesa e a água nas torneiras.
claro, porque quem estiver assistindo a matéria vai querer, né, saber qual é o risco realmente para a universidade parar. Então, pelo que eu entendi, a partir de agosto não há garantia de manutenção das atividades da universidade, é isso? Exatamente. Então, na verdade, é porque agosto os contratos são pagos. A partir de setembro não há mais pagamento. E aí, como acontece isso, né? Você imagina que há contratos de áreas verdes e manutenção dos campi. O que nós vamos, caso haja alguma forma de pagamento, nós pagaremos não esses contratos primeiro. O mato vai começar a subir nos jardins internos, aqui na cidade universitária, porque quem faz a manutenção da cidade universitária aqui na cidade do Rio de Janeiro, em Duque de Caxias e em Macaé, é a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, os campi já começarão a não ficar cuidados, né? Mas quando a luz será cortada? Essa é uma pergunta que nós não temos. Mas a luz certamente vai parar de ser paga a partir do mês de setembro. Então, quando a Light vai apagar a nossa luz? O dia que a Light apagar a luz, a universidade fecha. Não porque seja um desejo nosso, mas é um desejo de quem está cortando os orçamentos dessas instituições. Então, que é o governo federal. Então, nesse momento, em primeiro lugar, nós não queremos parar. Em segundo lugar, não há previsão, porque nós não sabemos quando a luz será cortada. Nós não sabemos qual o limite desse conjunto de estudantes e de servidores, que chega a mais de 80 mil pessoas, com relação ao acúmulo de lixo, né? Os cursos são em horário integral. Os estudantes se alimentam no campus. O lixo acumula. Acumulou lixo, não há como recolher lixo das salas de aula, não há como limpar os banheiros, a universidade acabará fechando. Não dá para precisar uma data por isso. Desculpa, Pedro Duran, da CNN. Efetivamente, o que eu estou entendendo é que, por uma questão de segurança para essas mais de 80 mil pessoas, vocês vão trancar a universidade, fechar as portas. A universidade não vai funcionar se não puder ter limpeza, segurança, energia e tudo mais. Eu só queria que a senhora pudesse explicar um pouquinho melhor isso, porque senão parece que os serviços vão começar a deixar de ser feitos e a universidade vai continuar funcionando quase que, né, com problemas estruturais graves. Então, assim, quando que a senhora está disposta a tomar a decisão de trancar a porta da universidade e parar o funcionamento do campus? Eu não estou disposta a trancar a porta da universidade em momento algum. No entanto, paramos de pagar o contrato em agosto. Mês de setembro não está coberto. Mês de outubro não está coberto. As empresas demitirão os servidores terceirizados, porque é isso que está no nosso contrato. Como o pró-reitor falou, está garantido que elas podem funcionar por até 60 dias após receberem o último pagamento. Portanto, setembro, outubro. Em outubro elas deixam de receber, deixam de honrar o pagamento dos salários dos servidores. A partir de novembro não haverá mais limpeza na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Aí não é por decisão da reitora, mas as portas terão que ser fechadas, porque ninguém vai conseguir habitar nos prédios sem que os banheiros sejam limpos. E o que mais nos preocupa são os funcionamentos das 9 unidades de saúde. O funcionamento de 9 unidades de saúde pode ser que não é só fechar a universidade. Nós fecharemos 9 unidades de saúde. Nós fecharemos 1.500 laboratórios de pesquisa. Ou seja, há sim uma possibilidade de shutdown, não provocado pela universidade, mas provocado por quem está inviabilizando a universidade. Eu só queria deixar uma coisa clara nessa resposta, é que em nenhum momento no passado, mesmo quando houve greve na universidade, a universidade fechou. Tá? Eu quero isso assim, os laboratórios não fecharam, os hospitais não fecharam. Tá? O risco que nós estamos correndo, e obviamente não dá para ter uma resposta muito clara de quando vai ser isso, porque obviamente a gente quer manter a universidade aberta. Tá? Então nós vamos lutar para manter a universidade aberta. Então vamos lá, corta a conta de luz, e aí como é que será que a Light vai cortar a luz? Tá?
Então nós ficamos nesse jogo, né? Porque, claro, eu vou fazendo mais forte, eu vou fazendo mais fraco. E aí você vai vendo, vou fazer. Quando eu corto quando eu deixo cortar grama, aumenta a insegurança na universidade. Imagina, isso aqui fica tudo mato alto, começa a ver desova de cadáver dentro do campus. Você começa a ter outros problemas que acabam inviabilizando o campus. Quando vai ser isso a gente não sabe exatamente. Nunca antes a UFRJ fechou. Isso vai ser inédito a UFRJ fechar. E nós estamos correndo esse risco. Tá? A UFRJ fechar. Olha, aí você falou, pega a chave e fecha o campus. Porque isso pode acontecer. Para deixar claro, o UFRJ fechou no dia 16 de março de 2020, quando nós suspendemos as atividades essenciais presenciais. Nós instituímos novas unidades. Novas unidades passaram a funcionar. Nosso hospital universitário passou a ter novos leitos para atender Covid. Nós passamos a fazer diagnóstico num centro de triagem que antes não existia. Tudo isso está ameaçado agora. Não teremos insumos, nem limpeza, para coletar material e fazer diagnóstico de varíola de macacos, ou de coronavírus, ou de influenza, ou de seja lá o que for. Não haverá como funcionar, por conta da falta de recursos. É exatamente isso. Nós nunca fechamos antes. Talvez tenhamos que fechar pela primeira vez. Reitora, Carlos Delanoy, da TV Globo, RJ2. A senhora falou sobre a questão do orçamento ao longo do tempo, como a universidade silenciosamente vem sendo afetada, né? Queria colocar esse risco, sobre o qual vocês estão falando agora, essa análise do que significa esse risco diante do cenário histórico, ou seja, é um risco por uma parcela de 23 milhões de reais, mas esse valor é sobre um histórico de perda de capacidade de receita da universidade. Então, assim, eu queria que a senhora mencionasse qual é o impacto com relação à manutenção de prédios. A senhora mencionou, mas a evolução da universidade nesse período, em que momento a UFRJ se encontra agora diante dos cortes feitos neste momento e em função desse histórico de redução também dos recursos da universidade. Os cortes progressivos, eu acho que o gráfico do pró-reitor é muito claro, né? Os cortes vêm acontecendo de forma progressiva desde 2012, 2014. Infelizmente, eles têm promovido perdas estruturais importantes, como, por exemplo, aconteceu com o Museu Nacional, como aconteceu com o prédio da reitoria, como pode acontecer com a nossa escola de música, que tem o melhor órgão da América Latina, como pode acontecer, e já aconteceu, na capela, no Palácio Universitário, por uma fatalidade. Capela hoje que até hoje não foi reconstruída. A capela tem 11 anos que ela sofreu um incêndio e as reitorias anteriores não tiveram como recuperar aquela capela, que era um patrimônio da sociedade brasileira. Toda a sociedade não só visitava, como fazia cerimônias naquela capela histórica. Então nós estamos falando de perda de patrimônio da sociedade. Não é um patrimônio da Universidade Federal do Rio de Janeiro simplesmente. Se nós perdermos o órgão ou aquelas partituras que existem na escola de música, porque isso pode acontecer, caso aconteça um evento como o do Museu Nacional, é muito grave. Né? O que se perdeu no Museu Nacional e o que pode hoje ser utilizado como acervo, que é nossa grande questão no momento, é recompor o acervo do museu. Vejam, se perdemos partituras de Vila Lobos, quem as fará? Não há como repor. São bens da sociedade brasileira que estão em risco. E estão em risco porque há um corte progressivo, portanto, há uma escolha do país por não investir na manutenção do seu patrimônio, que é um patrimônio da sociedade, que deve ultrapassar gerações. Né? Então, quando eu disse que nós estamos lidando com um projeto que faz com que o futuro seja roubado das gerações de brasileiros, é isso que está acontecendo. Porque quem estudou na Universidade Federal do Rio de Janeiro, desde que ela foi criada em 1920, ao longo do tempo,
pode ser que daqui a um século não possa mais estudar, né? Então, os filhos e netos desses que estudaram antes podem talvez não mais estudar. E nós não estamos falando de uma instituição trivial. Nós estamos falando de uma instituição que gerou muitos profissionais de renome, como Oscar Niemeyer, para dar um exemplo. Nós tínhamos, até o ano passado, presidentes de 3 academias. O presidente da Academia Brasileira de Letras, professor Marcos Lucchesi, presidente da Academia Brasileira de Ciências, professor Luiz Davidoff, presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, professor Irideu Moreira. Vejam, 3 professores dessa casa, presidindo academias. Isso pode não existir no futuro. Nós podemos, no futuro, não ter sequer esses profissionais formados pela universidade que atendem às demandas da sociedade. Portanto, é grave, porque nós podemos ter um Brasil que mantém apenas instituições que não formam com qualidade, né? A gente está falando de instituições, e agora eu falo de todas as instituições públicas de ensino superior, sejam elas municipais, estaduais ou federais. Agora as federais estão mais atingidas, mas nós vimos no passado recente a nossa Universidade do Estado do Rio de Janeiro quase fechou as portas. Então essas instituições, elas não podem ser ameaçadas dessa forma. Nós precisamos de efetiva autonomia financeira, que está na Constituição Federal, mas que jamais foi dado para as instituições. Nós não temos uma real autonomia financeira, até nossos recursos próprios são recolhidos devido a uma emenda constitucional que impõe um teto de gasto na área de educação, ciência e tecnologia, ou seja, está impondo um teto para o crescimento do país, está impondo um teto para o desenvolvimento do país. É isso que a sociedade tem que entender. O que está batendo no teto é a possibilidade de desenvolvimento. Nós estamos abandonando a possibilidade de sermos um país desenvolvido, de termos profissionais altamente qualificados. E os que formamos hoje evadem do país. É essa a realidade do nosso país e que nós precisamos enfrentar a realidade. Nenhuma crise econômica e nenhum país do mundo retirou dinheiro de educação, ciência e tecnologia. E nenhum país do mundo é desenvolvido sem universidades, sem investimento em ciência, tecnologia e educação. Portanto, o Brasil está trilhando o caminho de permanecer como uma nação subserviente, como uma nação dependente. Vejam, a vacina é Oxford AstraZeneca. A gente usa o termo AstraZeneca, mas antes ela precisou ser desenvolvida em Oxford. Nós temos a UFRJ-VAC. Como uma instituição, como a UFRJ, que está em fase final de produção de uma vacina, que pode nos salvar, porque ninguém sabe se pode ser uma vacina ainda mais eficiente do que as que já temos, nós vamos abortar esse projeto de vacina, porque vamos ter que fechar os laboratórios de pesquisa. Ora, isso jamais aconteceria em Oxford. Muito pelo contrário, no momento de pandemia, no momento de crise, as universidades ganham mais investimento. Mas nós deveríamos estar discutindo como ampliar o número de alunos, como ampliar o nosso orçamento, como fazer projetos de combate a incêndio para preservarmos o nosso patrimônio. Era isso que eu gostaria de estar discutindo com os senhores. Mas continuo à disposição. Só um ponto aí, agradeço a questão do Lanoy, porque essa é justamente a última impressão que a gente quer passar. Olha, de que são 23 milhões de 329, parece que não é tanto assim, né? Que você poderia de alguma forma equacionar isso, né? Então por isso é importante chamar a atenção para o fato de que são 30% do poder de compra do nosso orçamento em 3 anos, de 2019 para cá, né? Então é 1/3 do orçamento que diminui. Os nossos contratos, eles são contratos, nós temos autonomia de administração financeira, mas seguimos toda a legislação. Então, os nossos contratos com fornecedores de mão de obra são contratos de 5 anos. Então, significa que simplesmente eu não pagar não resolve o meu problema. Isso vira dívida da universidade, né? A algum momento a gente vai pagar essa conta, né? Nós temos um contrato maior ainda, né? Que é o contrato com a sociedade brasileira, de entregar o ensino para aqueles estudantes que entraram no FRJ, concluírem seus cursos, concluírem seus mestrados, seus doutorados, né? E nós temos um contingente hoje ativo de estudantes pós-pandemia, que talvez seja o maior
da nossa história, então daqueles que retornaram e os que ingressaram. Então há uma expectativa que a gente se esforça muito para atender, mas está recebendo 1/3 a menos. A gente não está aqui dizendo que a UFRJ deve ser, ou as universidades, privilegiadas num contexto de um país que enfrenta uma tremenda crise econômica e social. Mas o país que tem sofrido essa crise não teve uma queda de 30% real da sua renda, né? Então, por que essa conta ela está caindo sobre as universidades, sobre o sistema de saúde? Isso é uma opção. É essa opção que a gente quer discutir. E é essa opção que a gente quer que a sociedade brasileira nos ajude a reverter. Porque é possível, há recurso, né? Então, é um debate sobre por que não penalizar as universidades, penalizar os institutos federais, penalizar a área de ciência e tecnologia, nesse momento que todos, de alguma forma, estamos sendo sacrificados. Mais alguma pergunta, gente? Sim. Boa tarde a todos, Gabriela, da Band News FM Band. É para questionar a questão dos hospitais. Vocês falaram que mais ou menos umas 9 unidades. Nas universidades, vocês deram um prazo mais ou menos de 2 meses para parar de pagar algumas contas. Esse prazo também vale para os hospitais e tem algum que vocês possam destacar que seria o primeiro que corre o risco de parar, por exemplo, o funcionamento? A gente tem essa preocupação? Muito obrigada pela pergunta. O financiamento dos hospitais é um pouco diferente, eu vou passar para o pró-reitor, mas como ele falou antes, os contratos de limpeza e de segurança são luz, todos os contratos comentados aqui, né, luz, água, limpeza, segurança, são contratos pagos pelo discricionário da universidade. Os hospitais recebem verba do Sistema Único de Saúde para o seu funcionamento, para a compra de insumos, para o custeio. Então vejam que é uma escolha muito difícil para o gestor dos hospitais, ele não fechar o hospital, comprar insumos, manter o hospital aberto sem que esse hospital tenha limpeza. Se a luz apagar, quanto tempo ele pode manter? Na verdade, os pacientes que estão em respiradores não se mantêm sem luz, né? Então, vejam, é muito grave. Então, nós temos hospitais de média e alta complexidade, como é a maternidade escola, como é o nosso Instituto de Pediatria e Puericultura, com várias crianças internadas. Nós temos o maior hospital, que é o Clementino Fraga Filho, Instituto de Psiquiatria, todos com pacientes internados, média e alta complexidade. E temos unidades como unidades que são mais dedicadas à assistência ambulatorial e à pesquisa, também parar ambulatórios, parar a atenção primária, parar a pesquisa na universidade é muito ruim. São pessoas que ficarão desassistidas. E isso enfraquece o Sistema Único de Saúde, que, aliás, foi o que salvou o Brasil da pandemia. Se não fosse o Sistema Único de Saúde, os nossos números teriam sido ainda piores. O enfrentamento da pandemia pelo Brasil foi muito ruim. Nós só não fomos piores devido ao Sistema Único de Saúde. Se nesse momento ainda pandêmico, nós ainda perdemos unidades de saúde, e não é só da UFRJ, das universidades federais do Brasil inteiro, isso agrava a situação da saúde pública no Brasil. Eu vou passar para o pró-reitor explicar mais com relação ao financiamento dos hospitais. Então, os hospitais eles recebem recursos do Fundo Nacional de Saúde via contratualização, via SUS, né? Então, de acordo com o número de atendimentos que eles fazem, eles têm uma remuneração pelo SUS. Recebem recursos também, em parte, do chamado REUF, que é gerenciado pela EBSER, dentro do Ministério da Educação, e eles recebem recursos da universidade. É mais ou menos 1/3, né? E nós aportamos cerca de 80 milhões desse orçamento de 329 por ano para os hospitais, né? Já de cara aqui, 26 milhões são mão de obra, né? Que se a gente não tiver dinheiro para pagar, para imediatamente. E são cerca de 1.000 servidores que nós pagamos para complementar a mão de obra dos hospitais, pagamos com recursos próprios. Além disso, todos os contratos
básicos, eles são gerais. Limpeza, segurança, luz, água. Esses contratos são CNPJ ou UFRJ, então não é dividido pelos hospitais. Então, quando um desses não for pago, atinge também os hospitais. Então, a situação é grave como um todo, né? O que eu queria também dizer, aproveitando sua pergunta, é que nós temos agora 45 dias decisivos para reverter o bloqueio. É nisso que nós estamos apostando, né? Que não haja paralisação, que a gente consiga nesses 45 dias reverter a fatia de 3,6 que segue bloqueada e recompor os 3,6 que foram cortados. Essa é a disposição e a mobilização de todas as universidades do país. Nós não queremos de forma alguma parar. Se nós tivermos uma parada, também posso antecipar que ela será barulhenta. Ela não vai ser uma parada tranquila, né? A universidade vai estar mobilizada para denunciar tudo isso que está acontecendo, vai estar com todos os seus segmentos alinhados para mostrar a gravidade dessa situação. Do ponto de vista administrativo, a gente vai continuar mantendo a responsabilidade de ter um planejamento para isso, né? Então, eu queria dizer, porque quando a gente fala vai parar o hospital, nós temos muita, né, uma parte da nossa população, e principalmente a população mais necessitada, que faz tratamento nos hospitais, que tem acompanhamento nos hospitais. Se nós precisarmos parar, ela não vai ficar sabendo quando chegar lá no hospital e bater. A gente vai estar antecipando isso, vai ter uma programação, né, vai ser gradativo, vai negociar fornecedor a fornecedor, tentar manter tudo que tiver, que for possível manter. Então, como a gente falou, não tem como dizer, olha, no dia 15 de agosto, 30 de agosto, vai fechar a porta. Não. Mas a gente vai ter que trabalhar uma programação com os nossos fornecedores justamente para que não haja riscos de segurança, riscos sanitários, né, riscos à nossa comunidade e que haja toda a transparência. Mas a gente realmente espera não chegar lá e vamos fazer de tudo para isso. Só mais uma, por favor. Com relação aos servidores que vocês mencionaram, que também correm o risco, né, de serem dos contratos, né, serem encerrados a partir de novembro, a gente tem o número de quantos servidores seriam dispensados? Isso depende de cada empresa, de cada contrato. Vou tentar ser um pouco mais claro, porque você tem alguns fornecedores que dependem muito da UFRJ, que praticamente a UFRJ representa, sei lá, 100% do seu faturamento. Então, esses têm menos capacidade de fazer frente a um atraso. Mas nós temos fornecedores que têm um contrato com a UFRJ e têm contratos com outros tantos órgãos, no mercado privado, e esses conseguem ter um fluxo de caixa e se manter mesmo com um atraso aqui, um atraso ali. Então, é difícil antecipar quantos poderiam ser atingidos, né? Mas a gente tem aí todos os contratos nossos, por força de lei hoje, essas funções não podem mais ser executadas por servidores públicos. Então a terceirização ela é feita também por uma força de lei, nós temos que terceirizar, não é uma escolha, né? Então todos esses contratos vão estar nessa situação. O que eu te digo e que me preocupa bastante é que pela experiência que a gente tem, pelo contato que a gente tem com esses fornecedores, a situação pós-pandemia é uma situação muito mais grave também nesse mercado, né? Essas empresas estão enfrentando muitas dificuldades. A gente sente isso porque antes, quando a gente tinha um atraso de um mês num pagamento, por qualquer razão, a gente não tinha nem reclamação. Hoje em dia, se passa 3, 4 dias um pagamento não sai, a empresa já está ligando para cá porque não tem como pagar o salário daquele mês. Então, nós antevemos que a situação vai ser mais difícil do que já pode ter sido em outros momentos por conta da conjuntura nacional como um todo. Temos mais algumas perguntas? Boa tarde a todos. Meu nome é Francisco. Eu estou falando aqui em nome, né, estou assessorando a direção do Sintoferj, e eu queria aqui trazer em nome da direção do Sintoferj todo o apoio à reitoria, no sentido da gente lutar, né, para enfrentar essa situação de corte da universidade. Inclusive ontem nós tivemos em Brasília no ato, né, com três ônibus, dos quais 2 ônibus de técnica administrativa e um de estudante, justamente para fazer esse enfrentamento, né, para a gente denunciar. Eu sei que a grande mídia não denuncia essa questão da opção que é do governo relacionado
a questão do teto dos gastos, né, que limita a questão dos investimentos públicos, mas por outro lado, né, deixa livre aí a questão do pagamento da dívida pública, e a gente viu um crescimento exponencial e quase dobrou de 2017 até agora 2022, dobrando todo esse aporte de recursos para o pagamento da dívida pública. Então é nesse espírito de denunciar o governo, de estar se colocando aqui frente a essa coletiva, para dizer que o Sintufeg, embora não seja da direção, mas estou falando em nome da direção, e trazer todo o apoio nessa luta em defesa da universidade pública, que a gente possa enfrentar isso firme e forte, que a universidade não vai fechar, a universidade resiste. Tá bom? Obrigado. Temos alguma mais perguntas? Acho que não. Os nossos porta-vozes querem fazer alguma consideração final? Que em seguida a gente termina e já libera eles para a visita ao laboratório. Eu quero só agradecer a presença de todos vocês, as perguntas feitas. A situação é realmente muito dramática, é uma escolha perversa, cortar na área de educação, ciência e tecnologia, e eu espero que vocês possam agora visitar toda uma área da universidade que está destinada a doenças emergentes e reemergentes, que acontecerão cada vez mais nesse mundo moderno de mudanças climáticas. Então nós vimos o coronavírus, estamos vendo o monkeypox, mas há também dengue, chikungunya, zika, várias dessas doenças que surgiram ou apareceram no Brasil nessa última década. As universidades sempre enfrentaram e continuarão enfrentando, então será muito importante que os senhores conversem com os pesquisadores, porque ali haverá detalhes do fazer diário dos estudantes de pós-graduação, dos voluntários, dos pesquisadores, porque eles definitivamente não querem parar. Foram guerreiros que ficaram conosco durante esses agora mais de 24 meses enfrentando o coronavírus e agora já estão enfrentando o monkeypox. Eles não querem parar e nós não queremos parar. Fazemos um apelo à sociedade para que fique do nosso lado, para que nós possamos continuar de portas abertas. Muito obrigada. Então estamos encerrando a coletiva de imprensa. Agradeço a todos os jornalistas aqui presentes. Esse segundo momento vai ser lá no Centro de Triagem Diagnóstica, né, na Avenida Carlos Chagas Filho, 791. A nossa outra assessora, Pamela Cordeiro, já está lá. Ela estava com aquele blazer salmão. Vocês vão chegar nesse endereço e vai ser fácil identificar ela, e ela vai fazer lá essa visita com as pesquisadoras que vão também dar entrevista para fazer imagem de apoio, enfim. Tá bom? Obrigado.